aí de volta para mais um Ecoencontro da EcoUni e hoje no nosso segundo episódio da série que estamos fazendo sobre descolonização. Estamos aqui com a Camila Cardoso e o Dino Siwek, aqui compartilhando, né, desse mergulho que eles têm feito nos últimos anos nesse tema, né? Eles começaram, né, no primeiro Ecoencontro, contando um pouquinho dessa trajetória deles e compartilhando o que é, né, esse termo descolonização, o que ela propõe. Então, se você perdeu o primeiro episódio, corre lá no YouTube da EcoUni, que está lá já disponível. E hoje a gente continua essa entrevista rica com eles, né? Eu preparei algumas perguntinhas mais aqui que eu tenho curiosidade de saber. E aí já vou... Antes de mergulhar, eu quero fazer um spoiler aqui, alert. Um spoiler para vocês, que a gente convidou eles para dar um curso aqui pela EcoUni, e eles toparam essa aventura aqui com a gente. E o curso é sobre descolonização, né, que vai acontecer nos dias 14, 16, 19 e 21 de junho. Então, já anota aí na agenda, a gente já vai estar lançando no site da EcoUni com mais informações. Então, fiquem antenados, antenadas aí, que em breve vocês saberão mais, tá bem? Então, vamos partir para as nossas perguntas aqui, para continuar nossa entrevista com eles, nosso bate-papo aqui com eles. Bom, a gente, quando, né, pensa em colonização, né, e aí também sobre o tema descolonização, vem muito essa questão da modernidade, né? Então, assim, o que tem a modernidade a ver com essa questão da descolonização, da colonização? E o que é a casa da modernidade? É que já ouvi vocês falando dessa expressão, mas eu não entendo muito bem, queria ouvir um pouquinho mais de vocês. Tá bem, vou começar então. Oi, Carla, oi todo mundo, que bom estar com vocês de novo. Estamos felizes que a gente organizou agora, né, esse formato aí de curso que a gente vai dar em junho, mas vamos lá para o nosso encontro de hoje. A pergunta, o que é a Casa da Modernidade, vai me levar um pouquinho para a metodologia que a gente usa, né, e na qual a gente foi treinado e faz parte, e constrói junto, né, com um coletivo que se chama Gestos Rumo a Futuros Decoloniais, que usa nas nossas formas, né, nas nossas experiências, experimentos de aprendizagem, a gente usa o que a gente chama de cartografias sociais, que nada mais são do que mapas, né, que muitas vezes são traduzidos em figuras, em imagens, né, em desenhos muito simples, inclusive, para nos ajudar a entrar em temas complexos, né. Então, ao invés da gente usar teorias, que são coisas mais fixas, né, do tipo, você lê uma coisa num livro, num artigo e tal, alguém pesquisou e chegou numa teoria, né, fixa e a gente estuda. A gente usa cartografias, que são essas imagens que nos ajudam a movimentar as coisas dentro da gente. Então, tive que dar esse passo para trás para entrar na Casa da Modernidade, para explicar que a Casa da Modernidade, da maneira como a gente acaba falando aí como um termo, né, do jeito que você já escutou, ela faz parte de uma pedagogia diferente que ajuda a mover as coisas ao invés de fixar, né, ao invés de falar, olha, você tem que aprender isso, eu vou te ensinar e essa aqui é a teoria da Casa da Modernidade. Ela é uma ferramenta que nos ajuda a discutir e a mover e desfazer os nós da modernidade dentro da gente, né, igual eu dei uma comentada sobre isso no encontro passado. Mas a que a gente se refere, né, quando a gente fala esse termo, a Casa da Modernidade? É uma casa construída, né, por essa mentalidade do homem branco, né, em geral, que representa esses pensamentos modernos, e ele construiu, em cima de um planeta, uma casa muito grande. Então, imagina uma casa enorme, de tijolos e teto e tal, num planeta. Esse planeta não dá mais conta dessa casa. Então, basicamente, ela nos leva rapidamente para esse lugar onde esse modo de vida não é sustentável. Essa casa da modernidade que a gente colocou em cima de um planeta vivo, né, da Terra, que tem recursos limitados e que tem o seu próprio metabolismo, ela não está funcionando. Então, assim, é uma casa muito grande para o terreno onde ela está. E aí a gente vai para vários caminhos de metáforas ali dentro, mas um deles que eu acho muito interessante é o que a gente faz quando essa casa não está mais funcionando, né? Quando esse sistema, quando esse jeito de viver não parece que está funcionando, porque não está funcionando para todo mundo, né? A gente começa a fazer, né? O principal movimento aí da própria modernidade é fazer reformas, puxadinhos. Não, faz mais um piso na casa, faz ali, né? Põe um pessoal ali em cima, põe um pessoal num porão. A gente vai
querendo crescer mais a casa, né? A gente tem muita dificuldade de se desapegar dessa forma de viver, que é a tal da casa da modernidade, né? E essa casa tem um outro ponto muito importante que eu acho que dá para dar uma luz, ela é principalmente uma separação, ela tem um chão, então vamos pensar aí na fundação da casa, né, ela é a separação do homem, da mulher, de todos os seres vivos, da terra. Então a gente bota um chão, se distancia daquela natureza, a natureza, né, é suja, eu quero organizar, eu quero estar aqui na minha casa limpinha, eu quero varrer a sujeira para fora, né, eu quero, no fim do dia, entrar numa casa quentinha e ficar aqui, né, bem separado daquela natureza. Então essa separação que a casa da modernidade traz, ela é uma das raízes do problema todo que a gente vive hoje, né, que é a nossa separação do metabolismo vivo, que é a terra. Então, a casa nos abre espaço para diversas conversas. Aqui eu dei exemplo de, né, 2 caminhos aí de conversas. Então, como uma cartografia que ajuda a mover as coisas dentro de nós, a questionar os conhecimentos, a questionar as certezas, ela abre espaço para muitas conversas, né? E a gente, enfim, às vezes explora a casa da modernidade em cursos inteiros. Então, aqui eu tentei trazer um resuminho, né? De algumas visões aí do que é, mas basicamente ela representa esse sistema colonial no qual a gente ainda vive, né, que a gente construiu, e quando eu falo a gente é proposital mesmo, né, porque fomos todos nós de alguma maneira, né, alguns menos, outros mais, dependendo da sua posicionalidade aí, né, e histórico, ancestral e tudo mais, mas muitos de nós construíram e ainda sustentam essa casa da modernidade. Acho que é isso. Adorei essa metáfora da casa, porque fica muito mais fácil, né, da gente. Imagino que depois no curso vocês vão compartilhar essa imagem, né, e vão trabalhar mais a casa da modernidade. Mas eu já gostei muito, porque é muito simples, né, de a gente imaginar uma casa e realmente esse lugar do puxadinho, de dando um jeitinho para manter a casa do jeito que está, com essa separação, né, do planeta. E eu sinto muito isso, assim, quando. Porque a gente fez esse movimento, né, de vir para a cidade, de se distanciar da natureza, né, e estar nas cidades é o civilizado, né, é o positivo, é o legal, o bem-sucedido ir para a cidade, né, então eu achei bastante interessante esse convite a essa metáfora, né, da casa, para a gente, inclusive, olhar para como que a modernidade, ela nos convida a separar mesmo do planeta, dos outros seres, né, da natureza. E a gente está vendo, né, o impacto todo que isso está trazendo, né, para a gente, nas crises diversas que a gente está vivendo, tanto individuais, né, e também na coletivas, né, sociais, de saúde, enfim, muitas mais que a gente poderia falar aqui muito tempo também. Ai, difícil, né, gente? Difícil, mas vamos que vamos. Tem uma outra pergunta aqui, que é, já que a gente está falando, né, de planeta, natureza, né, meio ambiente, essa separação, um tema que a gente, né, fala muito aqui na EcoUni, está sendo cada vez mais falado, né, por diversos líderes aí em diferentes setores, é sobre a emergência climática, né, que a gente está vivendo, que é uma dessas crises, né, que eu estava falando. Então, estou querendo entender assim um pouquinho mais o que a emergência climática que a gente está vivendo nesse momento tem a ver com essa violência colonial. Vamos lá, acho que eu vou fazer um salto meio grande, Você assim, está para... mudo, Dino. Voltou? Agora Tô? voltou, começa de Agora? novo. Tá bom, vamos lá. Vamos lá, então, acho que eu vou fazer um salto meio longo, assim, para fazer essas relações, mas voltando um pouco que a Camila estava falando sobre a Casa da Modernidade e essa base dela da separação do ser humano com o meio ambiente, com os outros seres, com o metabolismo vivo da Terra, a hora que acontece esse movimento de separação, e é um movimento que ele define que se nós somos diferentes e nós podemos controlar um pedaço de terra, por exemplo, né, assim, existe um processo de escala que acontece que todos os corpos passam a poder ser propriedade, né? Então, a partir do momento que você fala, definir esse cercadinho aqui, esta é a minha terra que eu vou plantar e eu vou começar a controlar essa natureza que não sou eu, você começa um processo de construção de propriedades privadas que se extrapola para outros corpos, né? E aí eu acho que quando a gente olha novamente para o processo colonial português no Brasil e para
para esse negócio escravocrata, né? Que assim, não é que a escravidão foi inventada pelos portugueses, mas o negócio escravocrata, e isso é a inovação que eles trazem, né? Entender isso como um processo empreendedor, assim, mesmo, né? Assim, e aí, quando vem para o Brasil, esse processo que junta-se controlar a terra, destruir a terra e controlar os corpos africanos que foram escravizados e também os corpos indígenas, você tem essa conexão, na verdade, né? Que essa violência está acontecendo junto com uma destruição do meio ambiente que está acontecendo, né? Então você vai destruindo aquele território e ao mesmo tempo você vai explorando outros corpos. Isso é de alguma forma também o motor da revolução industrial. A revolução industrial que ela muda a nossa relação de capacidade de poluição na atmosfera, por exemplo, né? A revolução industrial também depende muito do ciclo da borracha. E o ciclo da borracha, ele é uma coisa que, particularmente no Brasil, no Acre, ele escraviza de novo populações indígenas no século XIX e século XX. Então, após oficialmente a gente considerar que acabou a escravidão oficial no Brasil, isso seguiu acontecendo e seguiu sendo um motor da Revolução Industrial, do desenvolvimento tecnológico, da nossa exploração do meio ambiente. Assim, por isso que essas duas coisas elas são ligadas. E agora, como cada vez mais a gente vê essas crises aumentando, e, por exemplo, a ONU já fala muito sobre esse termo refugiado climático, né? Pessoas que precisam se deslocar porque os lugares que elas habitam não são lugares mais compatíveis com a vida humana. Quem são essas pessoas que estão tendo que se deslocar? Não são aquelas pessoas que foram as maiores beneficiadas, as maiores responsáveis por produzir essa emergência climática, né? Então é por isso que a gente trabalha sempre com esses dois lugares. A emergência climática ela vem junto com uma violência física constante. E a gente reforça muito esse lugar porque dentro do campo da sustentabilidade tem muita gente trabalhando com isso de uma forma mais ou menos abstrata, como se a gente pudesse simplesmente ter uma tecnologia de reversão de carbono e que isso fosse solucionar a nossa emergência climática, quando na verdade essa emergência climática ela produz mais e mais violência. E essa violência por vezes não é vista e nem é sentida por aquelas pessoas que estão nas posições de privilégio e por aquelas pessoas que estão nos lugares de decisão, né? E que estão nos lugares de poder. Assim, por isso que a gente sempre faz esse link, porque a hora que você tentar separar um desses dois e não entender a emergência climática como uma parte de um processo violento colonial que acontece por séculos, o que acaba acontecendo é que, de novo, você reproduz um tipo de violência e um tipo de apagamento da história das pessoas, como, por exemplo, a gente reconhecer que se existem terras protegidas no Brasil hoje, é porque a maior parte delas, e não só no Brasil, estão em territórios indígenas, né? Então, os povos indígenas, eles seguem sendo violentados e tendo as suas vidas ameaçadas e passando por processos de genocídios, como a gente vê acontecendo atualmente com o povo Yanomami, e ao mesmo tempo são eles que estão sustentando uma terra viva, uma terra que permite que a gente continue existindo, né? Então, povos indígenas falam muito, por exemplo, desse dado de que eles são 5% da população mundial, mas eles preservam 80% da biodiversidade. Então, não é possível a gente falar de qualquer possibilidade de sobrevivência nessa terra que não inclua esses saberes, que não inclua essas tecnologias. E, por vezes, quando a gente olha, existe muita gente falando da sustentabilidade, há um grande mercado de crédito de carbono que diz respeito à autonomia e à capacidade desses povos de permitir que todos nós sobrevivamos, né? Então, é por isso que a gente faz esses links, porque qualquer ponto que a gente olhar da história da exploração da terra, da exploração dos corpos, a gente vai achar essas conexões. Qualquer história que a gente olhar do desenvolvimento, se a gente olhar até para a tecnologia, para os nossos notebooks, eles também fazem parte de processos de mineração que são muito violentos. E que são violentos com povos específicos do sul global, normalmente, e com corpos não brancos, né? Então, por isso que essas conexões precisam ser feitas o tempo todo, especialmente quando a gente está em ambientes como o nosso, que são ambientes privilegiados, que são ambientes de pessoas que se beneficiam dessa violência. E aí uma das coisas que a gente trabalha muito dentro do coletivo, dentro do Terra Dentro, é a nossa capacidade de estar com isso, né? De olhar para isso
e não tentar negar que esse problema existe, mas olhar e nos sentir como responsáveis e beneficiados dessa violência, entender como a gente age a partir daí, não apesar disso, não tentando contornar essa realidade, né? A gente tem realmente muito a aprender, né, com os povos indígenas, né, que nunca se desconectaram da terra, né, e a gente que fez esse processo, a gente tem que aprender como retomar, né, esse caminho de volta, né, para casa, para a natureza. E por mais que a emergência climática ela vá afetar todos nós, né, porque querendo ou não a gente está, né, nesse planeta e se a gente continuar vivendo assim, talvez a gente não consiga continuar existindo aqui. Mas os primeiros afetados são aqueles que a gente coloniza, né? Que são aqueles que, né, marginalizados da sociedade, né? Que muitas vezes não têm voz e muitas vezes vivem sem as condições, né, de uma vida mais digna, com mais qualidade, né? E aí sofrem esse impacto, que nem você falou, Dino, né, dos refugiados climáticos, por exemplo, que já existe atualmente, né? As pessoas que já estão vivendo esses extremos, né, do clima, por causa dessa nossa forma de vida, né? Que é muitas vezes liderado pelos brancos, né? Pelos países desenvolvidos, né? Que dizem desenvolvidos, mas do norte global, né? Mas, enfim, a gente está terminando esse segundo eco-encontro nosso, né? De uma série de 3. Aí a gente já fez o primeiro episódio, vamos ter o terceiro. E, bom, a gente continua no próximo eco-encontro mergulhando sobre esse tema da descolonização e também entendendo como que a gente pode, né, aos poucos, sustentar esse peso dessa responsabilidade, né? Nós aqui, brancos, falando sobre isso, mas também muito de um lugar de vamos olhar juntos, né, para esse problema, juntos para esse problema, como que a gente pode, daqui para frente, diminuir essa colonização e, de alguma maneira, encontrar novas formas, né, de estar no mundo que sejam muito mais inclusiva, muito mais onde todas as vozes, todos os povos, todas as pessoas não sejam propriedade, né, e possam, de fato, exercer seu estar, né, no mundo de uma maneira muito mais livre, muito mais parte, né? Ai, bom, aí vamos, aí vamos. Então, até o próximo encontro, gente. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.